todos que estão assistindo esse vídeo. Hoje eu tô aqui pra gente continuar estudando sobre sobre a nossa série de Daniel, que nós estamos estudando todos os capítulos de Daniel. Nesse vídeo a gente vai estar estudando já o capítulo 8 de Daniel. Pra quem não sabe, eu e o meu irmão que estamos fazendo essa série, não sou só eu, e a gente já fez os outros vídeos dos capítulos. Tem alguns capítulos que estão 2 vídeos, são 2 capítulos num único vídeo, e tem outros que é um capítulo por vídeo mesmo. Mas você pode entrar no nosso canal e estudar, ou então mesmo, caso você já tenha estudado esses capítulos separados antes, mas de preferência estude eles, para que você entenda melhor o capítulo 8 de Daniel, para a gente poder fazer aqui e estudar bem. Então, se você ainda não estudou, eu recomendo que você estude primeiro eles, para depois a gente poder estudar o capítulo 8 de Daniel. Como vocês sabem, em Daniel é bem comum a gente ver sonhos, visões. Inclusive, só na parte histórica, são cerca de 3 vezes que Deus ele dá sonhos a Nabucodonosor. E enquanto agora, no vídeo de hoje, a gente vai estar vendo aqui Deus ele dando uma visão para Daniel. Nessa visão, é uma visão bem estranha, mas que tem o seu significado, que era para o futuro, apontando para o futuro. Mas antes da gente começar a estudar sobre essa visão, que a gente vai ler na Bíblia ela e entender o significado dela historicamente, e também porque o capítulo 8 ele já é aberto, para a gente entender, eu quero fazer uma oração para que Deus nos abençoe e esteja com a gente. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigada por todos que estão assistindo o vídeo. Peço que o Senhor esteja conosco, que nós possamos entender bem, que a nossa mente não se desvie do que vamos estar aprendendo. Em nome de Jesus, amém. Bom, abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 8, para a gente ver aqui essa visão que Daniel teve. Ele teve uma visão aqui, Daniel, eles estavam na época do reinado da Babilônia ainda, de Belsazar. A Babilônia ainda era o reino meio que principal ali. Eles ainda estavam nessa época. E Daniel ele vai ter uma visão agora do futuro após a Babilônia. E é muito interessante como nós vemos que tudo que tem nessa visão, ela realmente acontece. Após um período de tempo, aquilo que foi dito naquela visão acontece. E a interpretação dela está correta, porque quando a gente olha para o passado, a gente olha para a história, a gente vê como essa visão estava correta. Vamos ler? No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou.
Depois ouvi um santo que falava, e disse, outro santo aquele que falava. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, depois de termos lido aqui essa passagem, nós vamos entender o que é essa visão de Daniel. Em primeiro lugar, nós vamos entender quem é esse bode, quem é esse carneiro, quem são os dois chifres do carneiro, um maior que o outro. Vamos entender quem é o chifre do bode e também quem são, quando acontece desse chifre, ele se dividir em 4, o que é aquilo. Vamos entender essas 2.300 tardes e manhãs, então a gente vai indo por partes. Primeiramente, nós vamos entender aqui quem é o bode e quem é o carneiro. E pelo menos no capítulo 8, diferente do 7, nós não precisamos ter que ficar muito tempo pesquisando na história. Porque a própria Bíblia, ela já nos dá escrito o que é essa história, quem que era esse bode, quem que é esse carneiro, uma interpretação assim dessa visão. Certo? Vamos ler o verso 20. Diz assim, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Então vamos parar aqui primeiro para a gente ver. Então o bode é a Grécia e o carneiro é a Medo-Pérsia. Cada chifre do carneiro é um dos reis. Um chifre é menor que o outro. Por quê? A parte persa do reinado da Medo-Pérsia era o Ciro. Ciro, ele considerou os medos como aliados, e por isso daí surgiu o termo Medo-Persas. Enquanto Dario era a parte medo desse reinado. O chifre menor do carneiro era a parte medo, que era o Dario, e o chifre maior, a parte de Ciro, o persa. Enquanto a Grécia tinha aquele chifre, o único chifre do bode é o primeiro rei da Grécia, o rei Alexandre, que se chama Alexandre o Grande. Geralmente nós nos referimos a ele assim, até porque quando fala que se quebra esse chifre e dele vem mais 4 chifres, são os 4 generais de Alexandre, que muito embora eles fossem, cada um pegasse uma parte do reino de Alexandre, eles não foram tão fortes e não conquistaram tantas coisas quanto Alexandre. Por isso que nós nos referimos na história como Alexandre o Grande, pelas suas conquistas. Porque Alexandre, ele conquistou o reino da Medo-Pérsia em apenas 12 anos. E eu também disse isso no capítulo 7, mas relembrando aqui com vocês. Ele conquistou o reino da Medo-Pérsia em 12 anos, o que não é muito tempo. Pra gente parece, mas para um rei lutando por aquele reinado é bastante tempo que duraria. Então 12 anos seria pouco. E ele morre assim que ele conquista a Medo-Pérsia. Alexandre, quando ele morre, os 4 generais dele, cada um pega uma parte, Cassandro, Seleuco, Ptolomeu e Lisimaco. Como eu disse no capítulo 7, eu falo cada parte que cada um pegou do reino de Alexandre. Cada um ficou com uma partezinha e esses são os 4 chifres que é dito aqui. Alexandre, quando ele conquista a Medo-Persa, ele põe as culturas babilônicas e as culturas persas em jogo e ele constrói ali a cultura grega helenística. E agora esses 4 generais, eles separam então esse reino da Grécia entre eles, não é mais Alexandre, e de um desses chifres, desses 4 generais, surge um chifre pequeno. Todas as outras coisas na visão, a maioria é nos dito aqui, então, o que aconteceu, o que elas são, certo? A quebra do chifre, então, é quando Alexandre ele morre e a partir dele vem esses 4 generais, que são os novos reis. Mas não é dito quem é esse chifre pequeno. Isso não é dito aqui muito bem. Fala apenas algumas características dele para a gente poder entender quem é. Vamos ver aqui o verso 23, que foi onde a gente parou. Mas nos fins do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições,
Prosperará e fará o que lhe aprover. Destruirá os poderosos e o povo santo. Vamos parar aqui, depois a gente continua lendo. Então a gente já sabe algumas coisas sobre esse chifre pequeno. Primeiramente, a gente vê que esse chifre pequeno, ele se engrandece. Fala que esse chifre pequeno, ele chega até o céu, ao ponto que ele atinge algumas das estrelas do céu, o exército do céu e até mesmo o príncipe. Fala que o príncipe do exército ele também atingiu. Nós poderíamos entender que esse príncipe do exército seria meio que logicamente Jesus. Porque se ele é o príncipe do exército do céu, nós pensamos, o príncipe é o filho de um rei. E há muitas vezes na Bíblia também é citado o príncipe como alguém que é muito importante, como, por exemplo, um general, alguém que vai estar comandando o exército. E seria mais ou menos isso que Jesus faria aqui. Então ele seria o príncipe desse exército, certo? E o rei seria Deus, por isso nós entendemos como se Jesus fosse o príncipe do exército dos céus. E o exército dos céus provavelmente seriam os anjos. E também fala que ele atingiu o povo santo. O povo santo seriam aqueles que servem e também já serviram ao longo da história a Deus. E no caso ele atingiu a esse povo. Com todas essas características que nós vemos aqui, também vemos que esse chifre ele prosperou, algumas pessoas pensam que ele seria o rei Antíoco Epifânio. Mas não faz muito sentido falar que ele seria esse rei por alguns motivos. O primeiro deles é que Antíoco Epifânio, ele foi até meio que zombado por causa de que ele não prosperou. Ele foi um rei, assim, muito pequeno, não foi um rei que teve grandes conquistas. Então ele foi meio que um rei ruim, o reinado dele não foi um reinado bom. Então não faria sentido, porque fala que o chifre pequeno prosperou, que ele se engrandeceu até o exército do céu, fala que ele feriu o povo santo, e são características que não tem ao Antíoco Epifânio. Então nós poderíamos pensar que, ao contrário disso, o chifre pequeno, agora de Daniel 8, ele seria Roma. E por que nós poderíamos pensar isso? Por uma série de características. Fala primeiramente que que o chifre pequeno ele surgiria de um dos 4 ventos. Sendo esses 4 ventos os 4 pontos cardeais, então Roma ela teria que ter surgido de um dos 4 pontos cardeais, certo? E Roma ela surge do oeste. Além disso, fala que esse chifre pequeno, ele surgiu a partir desse chifre, que era Alexandre, que se quebrou, se tornou os 4 chifres, ele surge dali. Então ele teria que surgir da Grécia, né? Ele não poderia surgir, por exemplo, da Medo-Pérsia. E foi exatamente o que aconteceu com Roma. Ela surgiu da Grécia. Além disso, uma outra característica é que o Império Romano ele teve controle do Oriente Médio após a Grécia, dos reinos helenísticos, então dos reinos desses 4 generais. Também Roma fala que esse chifre pequeno ele cresceria, se engrandeceria até o céu, né? E prosperaria também. E isso aconteceu com Roma, porque Roma ela cresceu enquanto conquistava a Macedônia, a Síria, a Palestina, o Egito. E a Antioquia da Síria, ela se tornou com o tempo uma capital romana. E Alexandria também se tornou uma cidade romana, que antes era a capital do Egito. Para vocês verem como a Roma ela conquistou bastante coisa ao longo do tempo, ela prosperou e ela cresceu. Então nós já vemos aqui algumas características que batem muito mais com um chifre pequeno, sendo Roma, do que sendo esse rei, Antíoco Epifânio. Mas ainda tem mais algumas características. Outra característica é que Pilatos e os soldados, eles crucificaram a Jesus, e eles eram romanos. E diz aqui que o chifre pequeno, ele se engrandeceria até o príncipe do exército, que seria Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu quando Pilatos e os soldados romanos crucificaram Jesus. Além disso, também fala aqui que ele se engrandeceria e também deixaria abaixo o lugar do seu santuário e dele tirou o sacrifício diário. Diz isso no verso 11. Quando diz isso, nós podemos pensar aqui que também seria Roma, porque, no caso, isso nos remete à história em que Tito e os seus soldados eles colocam fogo no templo de Jerusalém. Então, deitariam abaixo o lugar do seu santuário, assim tirando os serviços também do santuário, do templo de Jerusalém. Porque, tirando os serviços dele, tiraria ali o sacrifício diário. Além disso, também fala que depois o imperador Adriano, ele também construiu um templo pagão em Jerusalém. Então, deitando ali o santuário abaixo de Deus, né? Para nós vermos como tem várias características que nós podemos pensar
que seria a Roma, esse chifre pequeno seria Roma. Além disso, a gente também vê aqui na passagem, lá pertinho do fim, quando fala que ele se engrandeceu também e destruiu muitos do povo santo de Deus. Então quer dizer que quem seria esse povo santo? Seriam essas pessoas que adoraram a Deus ao longo da história, como eu disse, certo? E ele teria se engrandecido contra eles quando? Roma, durante a Idade Média, geralmente quando a gente pensa até na Idade Média, a gente se lembra um pouquinho de bruxas, de hereges, porque tem isso muito também nos filmes de hoje. Mas isso não é uma coisa que é só invenção da cabeça das pessoas. Isso também é um pouquinho real, porque durante a Idade Média, a Igreja Católica Romana, da Idade Média, ela matava várias pessoas queimadas, ou então prendia as pessoas que não iam de acordo com a doutrina da igreja, que eram contra isso porque seguiam a Bíblia ou acreditavam em outras coisas dos mandamentos de Deus, do povo santo. E o próprio Papa, ele também já se desculpou por isso e também já confessou esse erro da Igreja Católica na Idade Média de Roma, né? Então mais uma característica que nos leva a pensar a isso, porque eles acusavam as pessoas que não acreditavam nas mesmas coisas que a Igreja, nas mesmas doutrinas, de bruxaria, e que às vezes podiam acusar que seguia Satanás, e dentre outras coisas. Por isso que nós temos essa visão da Idade Média. Mas é real isso. Então, tudo nos leva a pensar que esse chifre pequeno de Daniel 8 seria, na verdade, Roma. Lembrando que ela estava falando de uma imagem lá do passado. E ele ainda estava lá em Babilônia. E é interessante porque a visão que ele está lá no rio Ulai. E, inclusive, aquela região que ele estava, mais tarde ela se torna também ali perto de Suzã, localizada na cidadela de Suzã, que era onde ele disse que ele parecia estar, ela se torna a capital da Medo-Persa. Para vocês verem como tudo tinha um verdadeiro significado ali sobre essa visão que ele teve. E Daniel, às vezes, ele nem percebia, mas Deus estava falando com ele. E ele mesmo, de primeira hora, não tinha entendido essa visão. Ele não entendeu o que Deus estava querendo falar para ele. E Daniel, ele fica também muito assustado com essa visão. Diz que perturbou Daniel muito essa visão. Essa visão estava lá na época de Babilônia, na época do reinado de Belsazar, ele tem essa visão. E ainda teria que se passar a Medo-Persa, ainda teria que chegar na Grécia, então ele estava vendo coisas muito do futuro. Até a Roma, que era muito futuramente, que era lá pelo tempo de Jesus que viria a Roma. Então, nossa, demorou muito tempo. Por isso que ele ainda não estava entendendo muito bem a visão. Mas a gente, com a nossa história, com tudo que nós temos hoje, com os nossos recursos, nós podemos entender melhor essa visão de Daniel. E podemos ver que realmente ela se concretizou, como eu disse. Porque realmente veio a Medo-Persa, a Grécia conquistou a Medo-Persa e depois em seguida surge Roma. É muito bom isso, como a gente consegue ver mais claramente. E agora a gente vai ver sobre a que fala uma partezinha que muita gente não entende. Eu sempre gosto de fazer isso nos vídeos, pegar algumas perguntas que algumas pessoas têm. No verso 14 fala sobre as 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Muita gente tem uma dúvida bem grande sobre isso. Algumas pessoas pensam que essas 2.300 tardes e manhãs, realmente elas seriam 2.300 dias, certo? Tarde e manhã significa um dia na Bíblia. Tanto que lá em Gênesis, quando Deus ele fez a criação, ele falava que se passou uma tarde e manhã, e ele fez, por exemplo, os astros, as estrelas, o sol, a lua. Ele fala isso. E ele fala tarde e manhã, se referindo ao terceiro dia, e vai assim indo, certo? Então a mesma coisa aqui. Tarde e manhã representava um dia, 2.300 dias. Só que assim como as bestas do capítulo 7, assim como o bode, o leopardo do capítulo 7, o bode do capítulo 8, o carneiro, os 2 chifres, um maior que o outro, o chifre do bode, representando cada uma coisa, assim como todos eles, também essas 2.300 tardes e manhãs também seriam proféticas e simbólicas. Tudo nos leva a pensar nisso, certo? E agora, pesquisando um pouquinho pela Bíblia, nós podemos entender o sentido simbólico disso, o que isso queria representar. Quero que você abra sua Bíblia lá em Ezequiel, no capítulo 4. Nós vamos ler o verso 5 até o verso 7, até terminar o verso 7. Diz assim:
Porque eu te dei os anos da sua iniquidade segundo o número dos dias, 390 dias, e levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. E agora o verso 7, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Só essa partezinha aqui a gente já consegue entender Daniel, a gente já consegue entender o que estava sendo dito aqui. Então, voltando lá para Daniel, em Daniel, no capítulo 8, essas 2.300 dias, na verdade, seriam 2.300 anos. Inclusive, tem uma história muito interessante sobre isso que aconteceu. E nós também vamos falar mais um pouquinho dessa história no capítulo 9. Só que no capítulo 9 eu vou deixar bem mais claro e bem mais subdividido para vocês os 2.300 dias. Mas por enquanto, aqui no capítulo 8, a gente vai só ver um pouquinho mais superficialmente sobre essa profecia dos 2.300 anos. Um homem chamado Guilherme Miller, lá pela época de 1843, 1844, ele começou a tentar entender essa profecia. E ele fez as contas, tudo, e ele achava e começou a pregar também que o mundo iria acabar, que Jesus iria voltar em 1844. Mas já que a gente está aqui em 2022, a gente sabe que o mundo não acabou, né? Mas ao invés de... Ele não pegou isso da cabeça dele. Ele pegou essa profecia e ele foi calculando e realmente nós chegaríamos à data de 1844, se nós fôssemos contar 2.300 anos após quando foi escrito isso aqui. No capítulo 9 a gente vai ver a linha do tempo, vai ver melhor isso. Mas a gente chegaria na data de 1844. E o que significa isso de que o santuário seria purificado? O significado de que o santuário seria purificado, ele entendeu que o santuário era a terra. Mas o santuário que está dizendo aqui não é o santuário terrestre, é o santuário celestial. Esse santuário que fica lá no céu, ele, no caso, seria purificado. Por causa de que também no santuário que tinha na terra, lá pela época de Moisés, na época do povo de Israel, tinha uma data específica em que o santuário ele era purificado. Por quê? Conforme ia acontecendo, as pessoas iam lá, no sacrifício que elas tinham, elas sacrificavam pelos seus pecados. Então, sempre que elas cometiam um pecado, elas iam lá e tinham que matar um cordeirinho para poder se arrependerem dos seus pecados. Era a forma que Deus tinha de fazer naquela época. E não vamos ficar tentando entender o porquê Deus fazia isso, coitado do cordeiro. Mas isso era porque era uma ordem de Deus para você poder ser salvo. E imagina como que não devia ser ruim para essas pessoas ter que fazer com que o cordeirinho pagasse pelos seus pecados, né? Mas enfim, era para representar a morte de Jesus, porque esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus, quando ele veio e morreu por nós na cruz. E era o mesmo sentimento que eles tinham de ter que pegar aquele cordeirinho que eles amavam e matá-lo, era o mesmo sentimento que a gente deveria ter com Jesus, por ele ter morrido por nós na cruz. É alguém que a gente também ama, não é só o cordeiro que eles amavam. Era para eles se remeterem a essa data que ainda viria a acontecer. Então eles matavam o cordeirinho e eles jogavam o sangue desse cordeiro nas cortinas do templo. Não em todas as cortinas, num lugar específico do templo. E chegava uma data certa, que era a data da expiação, que era a data em que eles retiravam isso para tirar todo aquele sangue. Então eles purificavam o templo, tirando aquele sangue. Esse é o sentido de que estava falando aqui. E daí, quando isso acontecia, eles iam para o Santo dos Santos. Então, essa mesma coisa acontece lá no Santuário dos Céus. E era isso que estava sendo dito aqui. Estava dizendo que isso ia acontecer lá no Santuário dos Céus. E quem que é Porque tinha um sacerdote no templo que ficava para fazer isso, que era estabelecido por Deus, de uma certa tribo. E esse sacerdote, ele que teria esse serviço do templo, ele que poderia entrar no templo para poder matar o cordeirinho, essas coisas, jogar o sangue, era ele que iria fazer. Então, quem que é esse sacerdote que está no céu? É o próprio Jesus. Ele é o nosso sacerdote, ele também é o nosso advogado. Jesus, ele tem muitas funções e muitos papéis para nos ajudar, para colaborar com a nossa vida. Ele morreu por nós, então ele é o cordeiro, ele também é o sacerdote e ele também é o nosso advogado perante Deus. E então, Jesus, ele iria passar para o Santo dos Santos. Essa era a ocasião e a data que iria acontecer aqui, quando fala que o santuário seria purificado. Então, essa que é a conclusão que a gente tem do nosso capítulo. Nós já sabemos quem é o bode, o carneiro, os 2 chifres, o chifre também do bode.
E quais são esses 2.300 dias? São 2.300 anos. E agora, para a gente terminar, eu quero terminar de ler aqui a passagem com vocês. Nós vamos ler a partir do verso 25, que foi onde a gente parou, para a gente poder terminar de ler. E também nós vemos aqui que tem mais algumas coisas interessantes, porque isso aqui está falando para os nossos tempos. Está falando para o tempo do fim. E é dito isso na passagem. Então nós temos que prestar muita atenção nisso que está sendo dito aqui em Daniel. Tanto em Daniel 7 quanto em Daniel 8. Porque nós já estamos lá nos pés da estátua. Nós já estamos nos fins dos tempos. Então nós temos que ficar prestando muita atenção. Nós não podemos estar desligados. E é justamente isso que está sendo dito aqui na passagem. Diz assim: por sua astúcia, no caso de Roma, desse último reino, do chifre pequeno, estava falando aqui, por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Então nós não podemos viver despreocupadamente. Nós temos que estar ligados nas profecias, lembrando que nós estamos no tempo do fim. Mas vamos continuar. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, Jesus, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Aqui mais uma vez você pensando, se fossem 2.300 dias literais, e a cada ano nós temos cerca de 365 dias no ano, a não ser de 4 em 4 anos que nós temos 366, então pensa comigo, isso daí seria em torno de quantos anos? Uns 7 anos. Não seria dias ainda muito distantes, né? Então, quando aqui está sendo dizendo que ainda se refere a dias muito distantes, nos remete ao fato de que realmente seria 2.300 anos. E o verso 27 agora: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Daniel, como eu disse aqui, ele não entende a visão, até porque ele não estava na época que nós estamos. Nós já estamos avançados, nós já temos a história e nós já podemos entender o que já aconteceu. E pessoal, e daquele tempo, ele ficou enfermo, ele ficou um tempo ainda sem entender, muito perturbado, não havia quem conseguisse entender aquela visão. Daniel, ele ficou perturbado com essa visão, então nós devemos entender que essa visão deve ser muito importante realmente. E nós temos que prestar atenção nela, porque ela fala dos nossos tempos. Nós temos que estar pedindo para Deus que Ele nos dê conhecimento e também nos dê forças para que a gente continue sempre estudando da palavra dele. Se nós estamos nos fins dos tempos, então nós temos que cada vez mais ter o desejo do nosso coração de aprender sobre o tempo que estamos. Nós não podemos andar despreocupadamente, porque diz que ainda haveriam de ser feitos muitas coisas ruins, várias destruições, estupendas destruições. Fala que causaria esse chifre pequeno. Então a gente tem que ficar prestando bastante atenção, porque isso é nos nossos tempos. Daniel, ele fica assustado, ele já fica com medo, sendo que ainda faltava muito tempo para isso acontecer para ele. E olha que ele também falava com Deus. A gente, hoje em dia, nem sempre temos uma comunhão tão grande com Deus. E muitas vezes, quando lemos essa passagem, nós não ficamos assustados como Daniel ficou. Daniel, ele tinha uma conexão muito mais forte com Deus. Deus mostrava muito mais para ele do que ia acontecer, do que muitas vezes mostra para nós. Às vezes Deus ele pode tentar, mas nós nos afastamos de Deus. E por isso nós não temos a mesma comunhão que Daniel tinha com Deus. Porque muitas vezes, quando nós lemos algumas profecias, nós duvidamos dela. Nós não pensamos que talvez realmente seja verdade e que nós deveríamos estar muito assustados com isso. Nós não deveríamos estar vivendo despreocupadamente. Às vezes nós colocamos coisas acima de Deus, coisas acima do que realmente deveria ser importante para nós. Muitas vezes a gente prefere colocar coisas que talvez não nos dê tanto medo do que pensar que daqui a um tempo o mundo ele pode terminar. Só que a gente não tem que pensar nisso como algo ruim, algo que nos dê medo. A gente tem que pensar nisso como algo bom. Porque se o mundo ele já está tão ruim, então não seria bom que Deus ele viesse nos buscar? Nós temos que pensar assim, nós temos que pensar que logo Jesus voltará e nós temos que estar preparados, nós não podemos estar despreocupados, porque senão nós seremos destruídos e nós seremos levados também para o mal. Vamos orar?
Senhor meu Deus, muito obrigada por essa pessoa que estava aqui comigo assistindo o vídeo, prestando atenção nesse capítulo que nós estamos estudando. Peço que o Senhor abençoe ela, que ela continue tendo forças e muita vontade também de continuar estudando esses capítulos, terminando de estudar o livro de Daniel, que é tão importante. Peço que o Senhor nos ajude sempre, a mim e o meu irmão, estarmos aqui também com força para terminar esses capítulos e falar tudo corretamente. Em nome de Jesus. Amém. Se você não entendeu alguma coisa do vídeo, eu peço que você coloque nos comentários a sua pergunta, para que talvez eu e meu irmão podemos fazer um vídeo pequeno respondendo todas as perguntas de quem não entendeu. Caso tenha ficado tudo bem claro, eu também peço que você deixe o seu gostei e para ajudar a gente e também para a gente ver que você estava assistindo. E no próximo vídeo nós vamos estar estudando mais um capítulo, que é o capítulo 9. Nós estamos terminando esse livro que é tão interessante e tão bom. Então, até o próximo vídeo, que nós vamos estudar bastante. Tchau!